Pessoal, mais um podcast Maverick, iniciando com duas alunas do projeto, vieram lá do oeste de Santa Catarina, de Concórdia, para participar desse podcast. E antes da gente começar o podcast, eu quero fazer um agradecimento especial para o nosso patrocinador, parceiro patrocinador, o Fernando da FG Seguro Garantia. Você que trabalha com licitação e precisa fazer um seguro garantia, ou até mesmo você consultor que precisa ter um seguro da sua operação, pode falar, a gente recomenda porque nós usamos a FG Seguro Garantias. E hoje nós vamos falar com essas duas feras também que já atuam com licitação, são fornecedoras e consultoras também. Vou pedir para cada uma delas se apresentar, a Cíntia e a Suzane. Então elas vão falar um pouquinho. Hoje o bate-papo nosso é para conhecê-las e também vender os nossos serviços. Sejam bem-vindos, meninas, Cíntia e Suzane. E, se possível, quero que vocês se apresentem para o nosso público conhecer quem são vocês. Sim. Então, eu sou a Cíntia, nós somos lá da empresa Ser Desenvolvimento, lá de Concórdia, Santa Catarina. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Éder, pelo convite. Nossa, a gente ficou muito feliz, né, de poder estar participando desse podcast, né? Nós que participamos do curso das licitações, né? E aí depois fizemos também a mentoria Maverick, e hoje a gente está aqui muito feliz para poder estar participando desse podcast. Então, nós somos da empresa Ser, lá de Concórdia, Santa Catarina, e há mais de 14 anos que a gente trabalha nesse ramo de licitações, né, Éder? Então, assim, hoje de manhã nós estávamos lembrando da nossa trajetória, né, a retrospectiva, assim, e lembrando de tudo que a gente viveu, do início, né? Literalmente a gente começou do zero nesse processo, né? E hoje poder estar aqui com você, com, né, o especialista das licitações, a gente fica muito honrada pelo convite. Ô, Cíntia, licitação, a gente conversou até agora há pouco no escritório, o ama ou odeia, né? É. Eu entrei, conheci as licitações em 2007 e me apaixonei. Vai completar 19 anos e só tenho a agradecer. Se hoje eu moro onde eu sempre sonhei, tenho condição de vida que eu tenho, foi graças a esse trabalho focado em licitações, e eu falo que não importa o seu grau de conhecimento, de formação, se você quer se dedicar, quer aprender algo, que você faz dinheiro da sua casa mesmo, honestamente, porque é um tema muito debatido, Exato. errado, né, para um lado errado, sendo que o que acontece de errado é muito pequeno perto do volume bilionário que existe nesse mercado. Então eu recomendo que conheça a fundo e que entre nesse mercado, que você não vai se arrepender. Suzane? Exatamente. Então, agradecer ao Éder, né? Então, meu nome é Suzana, juntamente com a Cíntia. Nós estamos atuando já através da nossa empresa Ser Mais há mais de 14 anos nesse mercado de licitações, né? Até quando a gente começou, era ainda a Lei 866, né? Que os pregões você tinha que... Era um dia para ir para a licitação, chegava na licitação, era 2 horas, 1 hora às vezes, e mais um dia para voltar, né? Então, a gente começou já faz um bom tempinho, né? Mas durante todo esse tempo a gente adquiriu muita experiência e estamos aí. Até hoje a gente estava comentando, né? Se não fossem as licitações, a gente acredita que talvez a nossa empresa nem estaria ainda no mercado, atuando, né? Então a gente só tem a agradecer realmente a esse mundo das licitações, porque é um universo realmente que tem muito dinheiro na mesa. Sim. Mas para isso também a empresa ela tem que saber aonde, né, vai Onde quer chegar. participar, aonde quer chegar. Não é só, eu vou participar de uma licitação, né? Então tem toda uma estratégia, um método, né? Então nesse tempo quando nós começamos sozinhas, na cara e na coragem, né? Então quando nós... Eu acho que todo mundo começa assim, né? Que eu também fui assim, né? Porque não tinha treinamento naquela época? 14 anos atrás não tinha. Não. O treinamento foi ir, né? Vai e aprende no dia a dia, né? Que é isso que a gente fez até pouco tempo atrás. Vamos ver se você concorda comigo. Naquela época dava para fazer dessa forma. Hoje não dá. Não. Hoje, até se for analisar, né? A gente diz assim, a concorrência, ela aumentou muito. E aí você sobrevive no mercado quem tem mais o quê? Quem tem mais estratégia, mais conhecimento, porque não é só pegar um pregão e aí eu vou participar. Não, tem várias fases, né, para você participar desse pregão. Então, desde conhecer a sua empresa, saber que ramo você quer atuar, em que estado, em que cidade, porque naquela época, o que acontecia? A área das licitações, ela, no meu ver, ela melhorou muito. Por quê?
Antigamente, que nem eu falei anteriormente, era um dia para você ir na licitação, se não era na tua cidade, né? Porque a gente começou atuando, nós, como a Cíntia falou, somos de Concórdia, Santa Catarina, nós começamos atuando na nossa cidade e cidades próximas. Mas a gente pensou, opa, por que a gente não faz, então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também Paraná? Pô, E aí, 3 por isso que o que estados. aconteceu? A licitação, às vezes, era no Paraná, era o dia para ir, participava da Geralmente perde licitação. uns 4 dias, né? Aham. Sim, era o pregão presencial, né? Isso, no presencial, que era Aham. 8h30. E aí nós ia com 3, 4 propostas, né? Sim, assim, sim, Não porque pode, é assim, estratégia, normal, né? é. Porque E o que as que co- acontecia? é. A gente não sabia quantas empresas iam estar, né? Então, se tá só nós, a Isso. proposta é maior. Se tem mais, então vamos Sim, analisar. sim. E geralmente a Suzy que ia, e nós éramos em 3 sócias, né? Agora Aham, nós somos exato. eu e a Suzy. E aí ela ficava mandando mensagem no WhatsApp, ó, tem tantas empresas, então Aham. vamos baixar, não vamos baixar? Então era diferente. Hoje a gente já vê uma outra estrutura de modalidades, né, Éder? É outra estratégia. Outro mercado, É né? outro mercado. E isso também faz a gente, assim, essa experiência que a gente teve, assim, de, nossa, quantas vezes a gente errou, quantas vezes a gente perdeu uma licitação por Sim. falta de estratégia, por falta de conhecimento. Então, assim, é um mundo que, assim, você tem que estar preparado para estar nesse mundo das licitações, né? E olha só, Isso. antes da gente continuar aqui, eu esqueci de falar no início. Pessoal, nós estamos já com as inscrições abertas para a 5ª edição da Casa da Licitação 5, né? Casa da Licitação 5, um evento que a gente faz para os nossos alunos do projeto. Era muito focado só em alunos do projeto. Hoje é a última Casa da Licitação que a gente faz, aberta ao público em geral, que se interessa pelas licitações ou quer entrar nesse mercado, os consultores de licitação, fornecedores e também mentorados da Blackbird. Então, é um evento para 50 consultores e fornecedores focado em escala. Éder, mas se eu não tenho conhecimento e for na casa, é para mim? Claro, você vai ter direcionamento, vai ter um ambiente propício para parcerias para você entrar do jeito certo nesse mercado. Então, se você quer ter escala, você como consultor, peraí que o telefone... Se você quer ter escala como consultor ou como fornecedor, a Casa da Licitação é para você. Então, se você quiser fazer parte, logo abaixo desse podcast ou nas nossas mídias sociais, você consegue fazer a sua inscrição e participar dessa edição que vai acontecer dia 5, 6 e 7 de novembro aqui em Jurerê Internacional. É um evento totalmente diferente, porque ele acontece dentro de uma casa, de uma mansão aqui em Jurerê, ok? E agora voltando aqui para as meninas, eu vi que vocês começaram em 2012. Exato. 2012. Mas o que levou vocês para a licitação? Porque no meu caso, eu já comentei, eu atendia um cliente no banco, que ele trabalhava com licitação e aquilo me despertou interesse. E vocês? Então, o que nos levou para a licitação, como nós atuávamos somente na nossa cidade, nós prestávamos consultoria, nossa empresa inicialmente era só consultoria em gestão de pessoas, então a gente fazia recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento para empresas da nossa cidade e algumas pontuais na região, cidades próximas. Mas a gente viu que o que aconteceu? A gente estava limitado no nosso território, né? Porque cidade pequena que a gente mora, então tem 70, quase 80 mil habitantes, então acaba se limitando, né? E aí a gente pensou, acredito que não só nós, mas como a maioria dos empresários, a gente quer crescer, quer evoluir, né? Não só como pessoas, mas financeiramente, enfim, isso, né, impacta também na nossa equipe, quantidade de pessoas, enfim. E aí a gente viu o quê? O irmão da Cíntia trabalhava com licitações, e eu falei, vamos começar nas licitações, por que não, né? Qual segmento? Ele trabalha de poços Ele artesianos. é geólogo e trabalha com poços artesianos. PFG. Fazendo já propaganda. E aí, a gente pediu pra irmã dela, que trabalha junto com o irmão dela, né? Como que a gente teria acesso às oportunidades, porque nós não sabíamos nada. E aí, ela nos passou, ó, vocês vão, para começar, a gente paga esse sistema, enfim, e a gente recebe as oportunidades. E aí, a gente começou. Então, no início, era apenas um estado, depois a gente pensou, vamos então ampliar para 3, né? Porque Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. E aí, nesse início que a gente foi conhecendo esse mercado, né? Sim, com certeza. Porque a gente começou, tem a empresa ali que nos envia os boletins, né? Mas aí a gente cadastra palavras, né? Você tem que cadastrar algumas palavras. Já pensando nesse início, uma pergunta muito importante. Quais eram os erros que vocês cometeram nesse início? Porque eu mesmo cometi vários. Nossa, nós também. Eu acho que a gente até brinca assim, né? Que a gente poderia fazer um livro só de erros, né? Porque tu começa
a lembrar de um, aí vem outro, mas e aquele outro? Enfim, então teve vários, né? E se você tivesse participado, então, de um grupo, de uma comunidade que hoje vocês fazem parte, você acredita que teria evitado esses erros? Certamente, Éder. Tanto é que desde que nós começamos tão recentemente, né, no Círculo das Licitações, que foi o evento presencial que a gente veio, né? Aqui, né? Isso, aqui mesmo, aqui em Floripa. Tanto é que quando a gente veio, até a gente brinca, né? A gente antes se sentia um peixinho fora d'água, né? Porque a gente sabe que o mercado de licitações, ele tem muitas oportunidades, é um oceano azul, né? Sim. Porém, não muito existem muitas solitário, empresas né? que fornecem, né? Ou Sim. às vezes solitário, as pessoas não sabem, acham que é complexo, ou que nem até tu comentou, licitação não é coisa certa, mas às vezes é menos de 1% que é ilegal, né? Sim. Que empresas, pessoas, enfim, que fazem de forma errônea, né? Então, desde que a gente começou no círculo, a gente, tem pessoas aqui que falam a mesma língua que nós. Sim. Né? E aí, no circo, a gente teve a oportunidade de entrar no projeto Maverick. E a partir do momento que a gente entrou no projeto, eu até comentei com a Cíntia, tem as mentorias toda terça, né? Nós temos o grupo do WhatsApp, então o quanto isso agrega para nós, né? Porque mesmo a gente estando no mercado há muito tempo, às vezes surgem, como tá sempre mudando, né? Cada Sim, órgão que atualização. licita, às vezes é uma situação diferente. Mesmo eu fornecendo, sabendo meus objetos que eu posso fornecer, mas cada edital às vezes tem uma Tem a coisinha sua que é particularidade. peculiaridade, né? Então, e o grupo tá ali para ajudar, né? Então a gente sente que realmente nos passa uma segurança, né? E agrega mesmo no nosso dia a dia. E a quantidade também, né? Porque muitas vezes quando as pessoas entram em um grupo, acham, é concorrente. Não. É um ajudando o outro. Então você manda a mensagem, tu não vai esperar até no outro dia. É menos de 5 minutos alguém já te respondeu. O professor André também, que tá muito ativo no grupo, Sim. né? Então, tá sempre nos ajudando, ali Nós nos temos auxiliando. uma IA humana, né? Exato, né? Que é o professor André. Exato. Mas agora, né? Porque tu pediu dos erros que a gente fez, nossa. Sim. Nossa, até tava lembrando de hoje. E a assim, gente também, né? Mas os erros ajudaram a construir quem a gente hoje, por né? exemplo, assim, que a gente, assim, e licitação, assim, você precisa, tu vai participando, e o que é as oportunidades que nós ganhávamos? Aquelas que não pediam atestado, Sim. porque nós era principiante, né? Então, Sim. nós não tinha atestado de capacidade técnica, nós não tinha, né? Então, o que a gente participava? De serviços que não precisavam uma documentação, Sim. né? Então, qualificação técnica, né? Porque qualificação documentação técnica, precisa, né? E aí a gente participamos de uma conferência, numa cidade próxima ali de Concórdia, isso. né? Lindóia. E aí, lemos ali o edital, não precisava de qualificação técnica, enfim. Aí, vamos fazer, né? Aí, só que assim, a gente foi literalmente com a cara e com a coragem, né? Então, eu e a Suzy, nós não, assim, a gente pensou, não, a gente, né, a gente já Estudamos um pouco antes, né? estudamos um pouco o edital, mas chegamos lá, a gente não sabia, Éder, assim, nós ficamos perdida. E ainda, a gente sempre tem os anjinhos, né? Daí tinha uma assistente social lá que ela falava, meninas, a gente pode fazer dessa forma. Participamos de uma conferência municipal, né? E aí a gente começou, era para fazer grupos, né? Cheio de gente lá no evento. E aí ela começou, meninas, eu acho que daria para fazer assim, assado, assim. Então, assim, ó, literalmente com a cara e com a coragem, Éder, a gente foi, assim, e depois a gente lembra, meu Deus, olha só. Mas passamos, foi uma experiência boa, ganhamos atestado, né? Mas Que é coisas. importante, Sim, né? O que nós precisava? Atestados, né? Pra gente conseguir participar de outras licitações. E aí fomos crescendo, né? Começamos com conferência, plano municipal, daí conseguimos já atestados, conseguimos Isso montar era uma que ano? estrutura. Lá no início, 2012, 2013, 13, 14, até 2016, assim, Até a gente brinca que quando a gente tava cheio de porque a gente fez assim, né? Na 866 era tomada de preço, né? Que daí Sim. acontece, diminui, era analisado mais a questão da qualificação técnica, Sim. né? Quando a gente conseguiu bastante atestado, a gente pensou, nossa, agora vai deslançar. Aí veio a lei 14133. 133, que daí. Mas E sabe o que eu mudou. vejo? Mas hoje também tem a questão da concorrência, né? Mas o que eu vejo é assim, ó. Enfim, mas eu tô melhorou. vai completar 19 anos. O pessoal fala assim, é ruim, mas era muito pior. Era pior. Eu acho que melhorou. Aham. Eu acredito não, eu tenho visto, melhorou muito. A transparência está melhor. Sim. Não está como a gente queria. não Sim, tem sempre como, pode melhorar. né? Até Mas nós, né, sempre- na nossa empresa, sempre podemos Exatamente. melhorar. Mas eu vejo que melhorou. A concorrência aumentou a Sim. concorrência, só que a gente vê que essa concorrência não são todos ou uma boa parte que está preparado. Exato. Tanto que, olha Muitos só, não tão eu preparados. participei essa semana de uma licitação, eu gravei, vou disponibilizar para vocês, alunos. Começou em 67 milhões, tá?
a gente podia chegar até quase 55, aí tivemos que baixar um pouquinho, ficamos em 54.700 e alguma coisa. Ficamos em terceiro colocado. Uhum. Hoje nós somos convocados. Sim. Primeiro desclassificado, segundo também. Geralmente a gente leva, por quê? A documentação nossa desse cliente é impecável e a planilha, que ele já sabe, já tem. Esse ano, para você ter ideia, com essa licitação, já soma quase 150 milhões homologados para ele em um ano. E Sim. segunda-feira, vocês devem ter escutado o Marcos falar, nós temos uma de 75 Sim, milhões ouvimos. para atender, para participar deles. Então, é isso que é o papel nosso, é pegar esse É. cliente que às vezes ele acha no primeiro momento que é muito complexo e é, Sim. mas com o nosso conhecimento a gente vai É. lá e muda os números dessa Sim. empresa. Só que daí o consultor, como a gente conversou, É. também tem que tomar Isso. com um grande cuidado e tá muito amarrado esse contrato com o empresário, porque o empresário no primeiro momento ele não visualiza o potencial do seu trabalho. É. Aí você vai lá e traz aquilo que ele Aham. quer, faturamento. Só que daí ele já acha que tá pagando muito para você, não é? É Como, verdade. como conduzir nessa hora? A gente amarra o contrato e tem que seguir contrato. E as reuniões que a gente procura fazer com o empresário, antes e depois, sempre gravada, para além dele ter assinado, para ele não falar assim, mas você não me explicou isso. Então, na reunião tá bem claro isso. E Éder, assim, esses anos de experiência na prática, né, a gente fez a gente ser muito precavida nesse sentido, né, como consultoras, né, porque a gente sabe, né, dos riscos. Então, hoje, como consultora nesse ramo de licitações, a gente continua a gente continua sendo Sendo prestadoras de fornecedora. serviço, Vocês... né? E a gente continua, porque assim, a gente participa do processo de licitação e a gente executa, né? Nós continuamos sendo fornecedoras. Essa experiência nos traz, assim, uma visão estratégica como consultoras, né? Porque a gente viveu muita coisa, então a gente sabe que, assim, ó, ganhar uma licitação é diferente, assim, de vencer, por exemplo, você ficou lá em primeiro lugar. Isso não quer dizer que você ganhou a licitação. Sim. Você ficar lá em primeiro lugar, você vencer com o valor lá menor no pregão, isso, assim, é um detalhe, né? O que precisa, assim, o que a nossa consultoria hoje nesse processo, né? A gente fala, assim, de toda essa bagagem que a gente vê hoje, a gente consegue estruturar uma metodologia para a nossa consultoria. Que é isso, assim, primeira coisa, né? É conhecer o cliente, Sim. né? Assim, o que esse cliente faz? Né? Qual que é a estrutura dele, o que ele faz, qual que é o objetivo, né? Até onde ele pode avançar, ele tem estrutura para isso, né? Porque, assim, é diferente de você, assim, vou participar de uma licitação, depois a gente vê. E aí é um ponto bem importante, né? Porque a gente sabe que quando você vai participar de uma licitação, você tem que ter essa questão da estratégia, né? Porque, por exemplo, se uma empresa, então, como a gente citou aqui, se ela quer começar no ramo e às vezes não tem atestado, talvez ela vai ter que começar com uma DL. Agora, se Sim. uma empresa... O bom da licitação é que ela é para todos os níveis de empresa, né? Para várias pequenininha modalidades. e Eu só até vou falar pra para você, grande. você falou DL, tem gente que assiste o nosso podcast que não sabe, não conhece Sim, nada que é uma ainda. dispensa licitação. Isso, dispensa de É licitação. e é isso que a gente conhece. Então, Sim. assim, essa nossa experiência a gente sabe. Então, esse conhecer o perfil do cliente, conhecer a estrutura, a gente fala o diagnóstico comercial, né, do cliente. Então, a gente vai entender o perfil do cliente, entender a estrutura, para depois a gente começar a ir para a parte da documentação. Agora, né? Cíntia, deixa eu falar uma coisa para você e para Suzane. Que estratégia tomar você acha que eu tive numa situação como essa? Participei de uma licitação também para um cliente, milionária a licitação, e a gente ficou na 45ª colocação. Essa licitação que eu arrematei, que nós fomos convocados hoje, que eu participei segunda, tinha 83 propostas, 83, a gente ficou em terceiro e chegou até a gente. Provavelmente finalize com o trabalho nosso ali. Mas essa outra licitação, nós ficamos na 45ª. E se eu falar para você que nós somos habilitados? Porque Foi- o que a gente estava até comentando, né? Tem muitas empresas que entram, mas não se atentam, às vezes, o que está sendo solicitado no edital, não se preparam, né? Porque entrar na licitação hoje está muito fácil. É um processo Mas- pequeno esse, de exato. 1.600.000, mas mesmo assim. Mas olha só, Foi desabilitando os outros foi concorrentes. sim. inabilitando, É, desclassificando, é. aí nós somos habilitados. Só que daí o que acontece?
manifestaram intenção de recurso, né? Abriu o prazo, manifestaram. E como eu falo, a gente aqui fala e mostra o que faz. O que eu vou fazer? Eu ia gravar hoje, mas dá tempo na segunda, porque segunda é o prazo para inclusão da documentação de quem manifestou a intenção. Eu vou gravar essa parte, provavelmente eu faço em Reels, Stories, para mostrar no YouTube, ou até mesmo um material para vocês. Para mostrar que hoje em dia, e eu falo isso já há algum tempo, não são os primeiros que levam. É verdade. São os que estão mais preparados. Sim. Hoje, o que ganha a licitação? Sempre foi assim, mas hoje principalmente. Primeiro, eu falo para o cliente, primeira coisa, você tem que estar documentado conforme solicitado em edital. Depois, o seu produto ou serviço tem que atender o solicitado. E preço é a terceira opção. É verdade. Não faça doação, não use o modo doação. Se a tua margem é X, participa. Vamos pensar aqui. Quem ia pensar em sã consciência que ia chegar na 45ª colocação? A hora que o Marcos falou para mim que a gente foi convocado, eu falei, não acredito. E agora a gente vai dar sequência e provavelmente vai levar. Se não me falha a memória, é um processo de 1.600.000. E um ponto bem interessante, né, Éder? Apesar de estar em 45º, vocês continuaram acompanhando, né? Quantas empresas que às vezes olham, não, a gente ficou e abandonam. E aí o que acontece? Quem tá acompanhando tem mais possibilidades de... Mas, Suzana, você falou uma coisa muito importante. Muitos ali foram desclassificados, desclassificados, porque nem chegou a enviar a documentação. Por isso aí, por não estar acompanhando. Sim. Não tá, assim, tá só simplesmente participa ali. Exatamente. E isso que também que foi um dos motivos da gente ver, assim, essa demanda para consultoria. É justamente pelo perfil dos nossos concorrentes. E olha, chegou bem numa pergunta que tem aqui para vocês, né, que eu tinha separado. Falando de demanda, então qualquer empresa pode participar de licitação? Não, aí que tá, a gente vai fazer, por isso que a gente faz isso, né, a nossa estrutura para atender o cliente na nossa consultoria, a primeira coisa é o diagnóstico. Vocês assim, fazem um diagnóstico para entender o perfil desse cliente, assim, aí conhecer a estrutura, né, assim, o que ele tem algum valor para investir, ele vai conseguir atender, qual o nicho que ele quer, qual região que ele quer atender, né, é produto, é serviço, né, então a gente faz esse primeiro diagnóstico para entender esse perfil. E aí depois, documentação. Né? A questão balanço patrimonial, atestado, já participou de um processo seletivo? Ou às vezes, Éder, é aquele cliente que ele participa já, ele já tem ali um nicho, mas ele de certa forma assim está acomodado. Então assim, mas ele quer aumentar o faturamento, né? Ele quer crescer, ele quer, só que ele está muito assim amarrado. Então o que a consultoria vai auxiliar esse empresário? A ver novas possibilidades. E é um ponto importante também que pode ser empresas desde o microempreendedor, né, até uma empresa grande. Então, não é só porque muitas vezes as pessoas pensam em licitações, só pensam em grandes empresas, processos milionários, né? Nem todo mundo, vamos dizer assim, nem todo consultor presta consultoria. Tem a chance, né, de prestar consultoria que nem o Éder, que é só processos milionários, né? Muitas vezes... Mas eu vou fazer uma correção aqui. Mas o Lisvalder, né, vai assistir o podcast e falou assim pra mim, fiz o podcast com você, o cliente assistiu, falou assim, nem vou entrar em contato com aquele cara, porque ele vai cobrar no mínimo 5 mil reais para falar comigo. Vou atrás do Lisvaldo. Pessoal, eu atendo sim, tá? Eu atendo mais baixo, porque a gente participa de processos de valores mais expressivos assim. Por quê? Porque pelo histórico, pela quantidade de postagens, de atuação nesses processos, os empresários se sentem mais seguros contratar quem já atua em processos assim. Mas nós atuamos para clientes. Só não atuamos para MEI, tá? O Pró-Licitação, ele não atende MEI, mas o ME, o EPP, os demais empresas que querem participar em qualquer licitação, a gente participa sim. Claro que pelo o histórico, tempo de atuação e até mesmo resultados que a gente traz, a gente cobra um pouco mais do que o mercado cobra. Mas a gente faz abaixo de 5, sim, viu? E um ponto importante, né, a destacar, eu acho que sim, qualquer empresa, porque se a gente for pensar em um órgão público, vamos pegar aqui como exemplo, a minha empresa, sua empresa, empresário, pode ter estagnado, às vezes você está numa cidade pequena e pensa assim, nossa, não tenho, eu quero aumentar a minha empresa, quero crescer, mas as minhas oportunidades são limitadas, é isso aqui. Não, existem essas oportunidades no mundo das licitações. Então, porque se você pensar, por exemplo, Éder, vamos pegar uma prefeitura aqui de Florianópolis. Ela compra desde caneta até uma máquina de milhões. Tudo
tudo é licitado, né? Então tem várias áreas, várias oportunidades. E nem sempre o empresário sabe como entrar nesse mercado. Então, para isso que existem nós estamos aqui consultores para ajudar o cliente, o A empresário. entender esse mundo, Isso. né? E é uma relação ganha-ganha, né? Porque se eu ganhar uma licitação para o meu cliente, ele também ganha. Você tocou no ponto importante de ganha-ganha, por quê? Qual que era a visão antes? A visão antes, o pessoal era muito assim, ô Suzana, Cíntia, faz a licitação para mim, se ganhar eu te dou uma comissão. Aham. Não funciona dessa forma, não. porque elas têm que Sim, trabalhar, elas exato. trabalham muito, Trabalho eu também. praticamente, A gente tem que, olha, aqui ó, até uma das perguntas também é onde encontrar essas oportunidades. A gente que busca as oportunidades Sim. para o empresário, porque ele não sabe onde É. encontrar. Não, verdade. E isso tem custo. Sim, com Tem certeza. duas opções, ou você faz manual, você vai lá no PNCP, busca gratuitamente, demanda de muito tempo, ou você contrata Ou ferramentas uma que fazem isso. plataforma, né? Então E a hoje, ferramenta vai fazer essa busca. E hoje existem muitos meios, né? Inteligência artificial, plataforma, só que você precisa saber utilizar. Sim. Né? E às vezes o que acontece? Esse empresário, às vezes, ou aquele que não trabalha nesse ramo, ele não sabe nem da onde. Tá, mas como que o governo vende? Como que o governo compra, né? Então, assim, a consultoria, ela vai auxiliar nesse processo. Olha, existem plataformas que vai auxiliar você a buscar esses editais, né? Você vai receber esses boletins já, né? Com o nicho que você quer, né? A região, né? Quais Produtos. portais que você pode cadastrar, Você né? acredita que o consultor é responsável por fazer toda essa parte por empresário, né? Assim, ó, depende da situação, né, Éder? Por exemplo, vamos pensar assim, um cliente que ele já faz isso, né? Hoje ele já atua com licitação e ele já tem essa plataforma, ele já vai, né? Ele já tem um meio ali, enfim. Vai muito do que o empresário já tem ou não tem. Mas a assessoria vai auxiliar. Daqui a pouco, assim, ele utiliza, e isso aconteceu não faz muito conosco, né? Nós utilizamos hoje uma plataforma. E isso veio depois que a gente fez o curso contigo. Participou do círculo. Do círculo. Vocês não usavam a plataforma Nós antes? usávamos. Mas melhoramos o nosso sistema de plataforma porque a gente pensou assim, cara, é esse sistema que a gente tem aqui que vai vir as oportunidades para nós. Se ele for falho, vocês estão perdendo a Exato. oportunidade. E aí a gente começou a olhar para quê? Para outras plataformas, né? Até para atender o nosso cliente, né? Hoje a plataforma que a gente utiliza atende a nossa demanda, mas para o cliente talvez eu vou ter que usar uma outra plataforma, plataforma mais completa, ou que vai utilizar ali né, por exemplo, a gente fala, quando a gente participa do processo de licitação, você fazer um recurso, um contra-recurso, né, um parecer, né, um pedido de esclarecimento. Então, tudo isso você vai aprendendo, né, com essa... E, inclusive, nos ajudou muito depois que a gente fez o Círculo das Licitações, que a gente teve esse olhar, assim, né? Exato. Dessas outras possibilidades que você pode usar para ser mais estratégico, para estruturar esse processo. Deixa eu só... E um ponto só que tu colocou aí na pergunta, né? Tu questionou se o consultor é responsável, né? Sim, o consultor, ele é responsável a partir do momento que eu leio o edital, eu tenho a responsabilidade de conhecer a empresa que eu estou prestando serviço, né? Saber que documentação eu preciso solicitar para a empresa, né? E tem N situações em que a empresa nos contrata, né? Então, desde porque ela tinha uma pessoa que fazia esse serviço na empresa, mas a pessoa saiu, e aí agora quem vai fazer? Então tá aí a consultoria, né? Para ajudar a empresa. Ou porque ela quer estruturar um setor de licitações dentro da própria empresa, tá o consultor também para auxiliar. Ou às vezes é uma pessoa, um MEI, que não sabe, e aí quer. Então tem N situações, né? Que o serviço de consultoria ele pode ser contratado e vir a agregar, né, para empresário, né? E a gente espera sempre o quê? Ganhar a licitação, né? Porque se eu faço o empresário ganhar dinheiro, consequentemente, eu também ganho. É isso que eu ia comentar. A gente, antigamente, era como? Você participava da licitação, se ganhasse, ganhava um valor combinado entre as partes. Hoje, só que antes era mais simples o processo. Simples, eu falo assim, não tinha tanta atualização. Se tivesse algum problema... Muitas vezes não gerava problema, na maioria das vezes não dava problema nenhum para o empresário. Hoje não. Hoje a gente tem uma responsabilidade. Então, o que eu vejo? Tem que cobrar um valor mensal para atender esse cliente, se for pontual, uma taxa também para esse atendimento. Por quê? Porque vocês investem em treinamento, você falou do Círculo das Licitações, só explicando. O Círculo das Licitações é um evento presencial que a gente faz para fornecedores e consultores aqui em Florianópolis. O Círculo, diferente da casa, o Círculo é focado em ensinar.
Uhum. A casa é focada em escala, para quem já tem resultado e quer escalar. Então elas participaram e a gente compartilha tudo que é feito entre eu e os outros que fazem parte, que palestra, professor André, Wagner, todo esse pessoal vive de licitação. Então a gente compartilha o dia a dia. E hoje é importante você cobrar um valor, por quê? Porque o cliente, se ele não pagar nada, ele não dá valor no seu trabalho. É. E quando ele paga, ele cobra você. Então fica um cobrando o outro porque precisa que seja feito. Sim. Quando há essa preocupação, o negócio acontece. E onde que nós fazemos dinheiro? Na comissão dos E processos que a assim, gente e o, ganha. e o empresário, Éder, ele vai perceber que não é um gasto, é um Não. investimento, né? Porque assim, o processo de licitação, ele demanda muito, Uhum. né? Assim, é diferente assim, você vai lá, participa de um processo licitatório, joga um valor e que seja o que Deus quiser. Sim. Não. Tem que pensar, tem que ler o edital, ver os requisitos, né? Os requisitos, assim, para você participar do processo e depois se você vai ter estrutura para atender aquele serviço, Sim. né? E assim, ó, como a gente é fornecedora, a gente tem esse olhar. Sim. Porque assim, ó, você vai participar de um processo, você colocou determinado preço lá. Por exemplo, vamos pegar aqui um valor de 90 mil, você ganhou o processo, né? Tá, mas e aí? O que que você vai ter que entregar, né? Assim, calculou encargos, impostos, terceirizados, Ou produto, né? né? Ou se for um produto. A questão da logística, você fez um orçamento Sim. antes para saber depois da licitação a gente vê. Depois, não, isso não funciona, né? Então, o consultor, ele vai trazer essa visão estratégica, assim, ó, tudo precisa ser calculado, organizado, e muitas vezes o trabalho da consultoria é dizer assim, não participa desse processo, porque você não tem estrutura, porque você não vai conseguir atender essa demanda e ainda você vai sair no prejuízo, ou você não vai conseguir entregar com qualidade, não vai ganhar o atestado de capacidade técnica que você precisa no final do serviço, né? Então, por isso que eu digo, a consultoria é um investimento, porque às vezes o empresário, ele tá ali tão atarefado que ele precisa pensar em outras coisas, né? Em cliente, em estratégias, financeiro, e às vezes ele deixa de participar de licitações porque realmente demanda tempo, né? E a consultoria, ela vai trazer essa visão estratégica, utilizar plataformas para você para vir esses editais, cadastrar nos portais. Então a consultoria faz isso. A gente vai ver quais portais aquele cliente pode ser cadastrado, quais estados que ele pode atender, que produto que daqui a pouco assim seria mais interessante ele tá abrangendo, porque às vezes ele está estagnado. Sim. E aí ele quer crescer, mas como que ele vai crescer? Então a consultoria, ela vai auxiliar nesse E processo. dá Então, segurança. e dá segurança para o empresário, né? Essa coisa que nós, E eu acho que o ponto de dar segurança é bem importante, né? Porque o que acontece? Existem, por exemplo, vários portais, né? Então, por exemplo, mesmo você tendo, pegar aqui o Éder, tendo 3 clientes, todas as licitações que você participa são no mesmo portais? Nossa, Não, tem né? muitos, né? Existem muitos, Diversos né? portais. Mas sabe o que eu digo pro pessoal? É assim, quando você aprende bem, fazer bem em um portal, o outro, ele é na mesma lei. Então, o que Exato. você precisa? É só identificar o layout um pouco diferente. Eu usava muita expressão fuçar, né? Não é porco, mas fuçar. Eu sempre fucei muito em Sim. portais, principalmente quando não tem login. Quando não tem login, não tem problema de você errar nada no Sim, que daí tu cadastro ali, consegue né? treinando ali, Você né? consegue ver bem. Agora, quando tem login, toma cuidado para não Sim. descadastrar algo do cliente. Uhum. Mas essa necessidade é importante. Há essa necessidade da prática. A prática é muito importante. Sim, por isso que é importante, né? Porque uma empresa, por exemplo, quer entrar no mundo das licitações, quer crescer, quer aumentar o faturamento, a importância de ter um consultor, né? Sim. Que conhece isso, que está ali para ajudar a empresa, né? E também outro ponto legal que é as oportunidades hoje, né? Então, claro, depende muito do produto, do serviço, né, que a empresa está vendendo, mas hoje é muito fácil. Por exemplo, nós estamos em Santa Catarina, mas nós atuamos como fornecedora no Ceará, na Bahia. Como no Rio- fornecedora ainda, não tá nem fornecedora, falando. porque nós somos fornecedoras e consultoras, né? Então Sim, a gente atua sim. nessas duas áreas. Mas o quanto as oportunidades existem, né? E se hoje a gente brinca aqui que nós moramos em Concórdia porque a gente quer. Mas quantos serviços a gente tem em Concórdia com a nossa empresa? Não tem.
E o legal, Éder, quantas pessoas a gente consegue ajudar, né? Sim. Porque assim, nós temos, como fornecedoras, nós temos os nossos terceirizados, né? Nossa equipe. Então, assim, como o mundo da licitação é um universo, assim, muito grande e que você consegue explorar muito e dá muitas oportunidades para as pessoas, né? Você pode terceirizar o serviço e isso também é uma visão da consultoria, que às vezes você dá esse insight pro cliente. Você pode terceirizar esse serviço, Sim. né? Eu acho importante, que eu até comentei com vocês, olha o potencial de contratar uma consultoria, no caso das duas aqui, como que é o nome da empresa que eu não... Ser Ser- Desenvolvimento, Ser mas o nosso Instagram, Desenvolvimento. pode seguir lá, pessoal, é Ser Mais DH. Ó, Ser Mais DH. Eu sou ruim para nome, mas vamos lá. O que acontece? Você contratar uma consultora que já faz uma consultoria que participa de licitações para elas mesmas, elas têm clientes espalhados pelo Brasil todo do serviço delas. Sim. E também elas atendem como consultora outras empresas. Então são pessoas, é uma consultoria que vive na prática. A gente vê muita gente de palco, muita gente que fala que faz isso e não faz. A hora que entra em campo não sabe fazer. Aqui não, elas têm resultado para elas e agora estão trazendo também resultado para os clientes delas de consultoria. Exato. E nós não tivemos essa consultoria, né? Nós não tivemos. Então, a gente tá, por exemplo, o nosso cliente, a gente já teve no lugar dele, Sim. né? E aí a gente vai poder auxiliar ele com a nossa experiência, E um né? ponto legal, né, que eu acho que o Éder vai concordar aqui conosco, né, quando a gente tem alguém que nos ajuda, a gente vai mais longe e mais fácil, né? Então, por exemplo, a gente percebeu, nós mesmos percebemos isso, quando a gente participou do círculo, né? A gente já se identificou ali muita coisinha, às vezes, detalhes que a gente pode melhorar. Agora, no projeto Maverick, né, o quanto, às vezes é uma coisinha simples, mas contribui, ajuda, porque ninguém... a gente diz assim, ninguém é tão burro que não tenha nada a ensinar e ninguém é tão sábio que não tem nada para aprender, né? Então, quando você pega alguém que já tá ali no dia a dia, que atua, facilita o teu negócio a crescer mais, né? Facilita, é mais fácil, é que nem a gente, eu brinco assim, ó, o Éder nada, também nada, né? A questão assim, você vai aprender a nadar além de um livro? Não. Vai aprender a nadar quando? Quando você entrar na piscina, quando você entrar no mar, né? Você E sabe... se tiver um profissional para te guiar, você vai nadar melhor? Foi legal você comentar isso. Quando eu comecei a nadar, na verdade a gente nada em piscina desde criança e acha que sabe nadar, né? Nada ali, não sei o quê. Primeira vez mudei pra praia, aqui morando próximo do mar, em Ingleses. Aí eu falei, eu vou fazer o Ironman, mas eu tenho que nadar no mar, sozinho não vou. Comecei a fazer natação numa piscina pequenininha ali em Ingleses, de 15 metros, não era nem 25. Ruim pra caramba ficar nadando ali. Aí eu conversei com a professora, ela era bombeira, bombeira salva-vidas, mas aquelas que não são concursadas, são temporárias, alguma coisa assim. Contratos. Aí eu falei assim, vou fazer o Ironman, a gente vai nadar no mar de Ingleses ali, a prova era ali. E primeiro dia eu chego lá só de sunga, sem nada. Aí ela falou, você não tem roupa? Não. Pé de pato, nada. E entramos no mar. Puta que pariu. Eu quase morri afogado no primeiro dia, né? Porque a gente acha que sabe. Não, o que fez melhorar? A prática, mas não é só a prática acompanhada. Exato. Eu tenho professora, hoje, além de fazer parte de uma assessoria de triatlo, onde a gente faz o treinamento todos os dias e final de semana também. Até chegou mensagem aqui de como vai ser o treinamento da manhã, devido a esse monte de chuva que tá aqui em Santa Catarina. Então eu faço com a assessoria, mas eu contratei também uma professora para me acompanhar nas aulas e já tenho reduzido meu tempo, melhorado. Então, pra gente ver a importância, porque eu alinhei a prática, porque se eu não estivesse praticando, não funciona, com um profissional que tem mais experiência e conhecimento para melhorar todo o processo. Sim. Então, pra tudo é assim, né? É verdade, pra tudo, né? Não é só pro nosso negócio, né? Pra todo mundo funciona assim, né? Mas às vezes a gente vê o quê? Aquela resistência, porque às vezes o empresário pensa, mas às vezes se eu pagar, ou às vezes um dinheiro que eu não... Mas não pensa ali na frente, né? O quanto a minha empresa pode faturar mais? O quanto eu posso crescer? Não, e o custo para ele contratar? O custo para ele contratar e encontrar alguém para pôr dentro da empresa dele. É fácil? Vocês que ainda sabem fazer essa parte também? Sim, e é justamente isso. Às vezes o cliente, ele tem aquela vontade, mas aí assim, ele pensa, meu Deus, mas daí eu vou ter que parar tudo que fazer. Não,
O bom da consultoria é isso, a empresa dele pode continuar, né? E aí ele pode abrir um nicho novo, né? Às vezes ele vende para empresas privadas, né? Mas tem aquele interesse, tá, mas como que eu vou vender para o governo, né? Como que eu posso fazer isso? Então, a consultoria, desde esse início, assim, né? A gente É, vai é, auxiliar, é aí o que né? eu falo assim, primeira coisa para quebrar a objeção do empresário que tem medo de entrar porque ele acha que é tudo muito complexo, a documentação é uma documentação de Uhum. uma empresa regular. Sim. O que falta, às vezes, é um atestado de capacidade Aham. técnica, que se ele já tem a empresa há algum tempo, é fácil conseguir Sim, essa pega com o documentação cliente. com clientes, pessoa jurídica. Uhum. Balanço, ele pode ser que o contador não fez, É. mas se ele fatura, ele tem como Ele fazer tem o balanço. balanço. Então, praticamente, ele tem a documentação, você Sim. já quebra a Aham, objeção. já quebra essa Aham. Com objeção. relação à corrupção, transparência, Uhum. não receber, tem vários meios da gente mostrar isso Uhum. também. A lei, ela é Sim. transparente, Uhum. você seguindo o edital, você tende a não ter problemas com Nossa, Éder, nós recebimento. em 14 anos, assim, ó, a gente nem lembra, assim, se teve algum serviço que a gente não Então, mas recebeu. sabe por Né, quê? na verdade, Porque a gente não lembra, não. Até hoje a gente recebeu todos. O que aconteceu, talvez alguns, foi o quê? Atraso, às vezes de 15 dias. Então, mas dentro- Mas de recebimento, não receber não. Então, todos, mas a ó, gente recebeu. dentro, vamos pensar aqui, dentro da lei, geralmente os contratos falam 15, 30 Sim, dias de 15 a pagamento, 30 mas dias, até depende. 90 Aham. dias, pelo Tá, menos eu via é muito, não é plausível. atraso. Então, tá dentro ali. Sim. E por que eu prefiro vender para o órgão público? A gente tem uma segurança. Sim, é Sim, verdade. Agora, justamente. eu essa segurança. privado, se você vende para mim e eu não quiser te pagar e não tiver bens, e aí? É. E aí, o que vai Uhum. fazer? Aham. Então, eu prefiro muito mais do Com processo. os órgãos públicos. E é Sim. um ponto interessante também a gente falar, né? Que o consultor, ele vai ajudar a empresa, o interesse, que nem eu falei, é uma relação ganha-ganha, né? Sim. Mas também a gente não pode prometer, você vai começar no mundo das licitações e daqui um mês você vai Não, faturar não, mais. isso não existe, Não, isso não mas existe. existe o quê? O processo que ele é construído no dia a dia. Uhum. Sim. Nós, como empresas, quando a gente começou, até faz alguns anos, né? Enfim, as oportunidades eram menores. Quanto mais você vai continuando, vai ganhando, as oportunidades vão se ampliando, Vão né? se ampliando. Então, isso acontece também com o empresário, né? Que pensa às vezes, como que eu posso fazer para aumentar o faturamento? Pode ser que no primeiro, no segundo ou no terceiro mês, o resultado não vem. Mas às vezes no quarto mês vem o resultado que compensa o primeiro, segundo e terceiro. Mas eu quero fazer uma pergunta para a Cintia e você também responder assim. Para quem assistir esse podcast, às vezes é um empresário que a gente sabe que está ali no privado. Aham. Esse ano é um ano difícil de crescer no privado. Sim. A gente sabe que o governo não para de comprar e só aumenta a quantidade em Sim. compras. O empresário às vezes olha e fala, isso eu tinha interesse, mas não é para mim. Como que vocês podem inserir, então, esse empresário dentro do mercado de licitações eletrônicas? Uhum. Então, que nem a gente falou, a primeira coisa, a gente vai conversar com esse empresário, né? Conhecer, Fazer né, o diagnóstico. fazer né? o diagnóstico, Conhecer a realidade conhecer dele, a né? realidade dele, o que que faz sentido para ele, né? O que que faz sentido, assim, você quer vender, né, pretende vender produto, vender serviço, entender a estrutura dele, o que que ele tem de documentação, o que que falta de documentação, né? O que que é viável para ele, né? Principalmente nesse sentido, assim, qual que é a viabilidade dele daqui a pouco, assim, atende algumas regiões, mas quero crescer, né? Que nem a gente falou assim, né? Recentemente nós estávamos com 3, 4 estados. Faz uns 4 meses, né? Que a gente começou, até ali no programa, na nossa Na plataforma. verdade, até no início do ano, nós estávamos, acho que uns 10 estados. Aí a gente ampliou alguns, e depois que a gente veio aqui no círculo, a gente Isso. pensou, por que não ampliar Por que mais? não colocar mais estados, né? Sim. Então, assim, abranger. E essa visão a gente vai prestar na consultoria Sim. para o cliente, né? Ter essa percepção, assim, do que ele pode expandir, de que ele pode aumentar o faturamento dele, né? Nesse Você sentido. acredita que qualquer empresa, a gente falou no início de participar, minha visão é um pouco assim, eu acho que todos dá para participar. Agora, Sim. todos vão conseguir? Não. Não. É igual quando entram no treinamento nosso, no presencial online. Todos podem participar, Sim. mas não são todos que vão se destacar e conseguir, É. porque depende do trabalho de ambos, né? Exato. Dos dois lados. Sim, por isso que eu até comentei, né? Que é um processo ganha-ganha, né? Porque se a tua empresa não tá, por exemplo, aqui com a documentação regular, vai conseguir participar? Pode participar, pode até ganhar, mas você não vai conseguir assinar o contrato. Por quê? Porque a tua documentação não tá regular. Mas o consultor, ele pode auxiliar Sim, nessa com regularização, certeza. né? Ele Com deve, né? certeza, Ele né? deve É o papel do auxiliar. consultor
ajudar, tá ali, né, para isso, né? Então é o E até a consultor. questão da precificação, né? Assim, vocês fazem o preço na consultoria? Não, a última palavra é Do do cliente. Mas a gente pode ajudar ele a fazer uma planilha de custo, Sim. né? Assim, a ter essa noção assim, olha, você vai conseguir atender esse serviço? Você vai conseguir entregar essa mercadoria? Olha os gastos que você vai ter. Tem que colocar na ponta do Uhum. papel, né? Então, fazer essa análise. Daqui a pouco eu posso subir um pouco mais a minha margem, né? Eu posso diminuir um pouco. Então, essa análise também a gente faz Sim. porque o cliente vai ganhar também, né? E vocês acham importante o consultor dar a cara a tapa, aparecer nas mídias sociais para as pessoas, para os clientes conhecerem quem são vocês? Por que eu falo isso? Eu vejo muitos que querem seguir no formato, querem ganhar dinheiro, É. faturar com isso, mas não quer aparecer. Não quer aparecer. A gente agora criou esse projeto de fazer o podcast antes do ProListação, o projeto Maverick, era só online. Mesmo online, cada um na sua cidade, porque a gente tem alunos pelo Brasil todo, então ficava difícil, e até fora do Brasil, você trazer todo mundo. Mesmo online, as pessoas tinham dificuldade. E a gente falou assim, agora vamos fazer presencial também. Uhum. Não é fácil. Não. Porque as pessoas têm medo de sentar e falar, Aham. contar a sua história. É. Só que se vocês pararem para analisar o mercado hoje em dia, você pega, todo mundo hoje que faz um podcast toca no nome do Adib, toca no nome do Flávio Augusto, do Joel J, Caio Carneiro, Paulo Vieira, todos esses influenciadores. Eles não precisavam fazer tanto conteúdo digital pelo faturamento que eles têm. Ou será que a nossa visão está errada? Eles têm o faturamento que têm por essa disposição de criar tanto conteúdo É. e compartilhar tanto que eles fazem e ajudar pessoas. Então eu também penso que é fácil, mas a hora que a gente vira essa chave, Uhum. pensa o quanto de pessoas... Pessoal, eu ajudo, eu não tenho mais nem noção. Gratuitamente, é tanto conteúdo que a gente posta de atuação prática, de ensinando a atuar nesse mercado, eu, o professor André e todos que fazem parte ali do projeto, do ProListação, a gente ajuda milhares de pessoas gratuitamente. Isso não tem preço, porque Não. querendo ou não, a gente está ajudando o Brasil É. também nessas contratações. Isso é importante. Quanto mais você ajuda, quanto mais você compartilha, mais você cresce. Exato. Então, a hora que você entende isso, essa criação de conteúdo, esse compartilhar, fica mais fácil. E eu acho que um ponto interessante, né? Quando o Éder nos convidou, ele não precisou convidar 2 vezes. A gente precisa Então, não. a gente pensou, por que não, né? Porque é aquilo, que não é visto não é lembrado, É. né? Então, a gente podia falar, não, tá bom aqui, vamos ficar aqui no escritório, É. nós somos de Concórdia, É. vim de Concórdia pra Floripa. Daqui quantos quilômetros? 600. Mas vieram de avião, né? Eu vi que vieram de avião. Então, a licitação tá nos proporcionando Aí, isso, ó. né? Pena que tá só chovendo, não deu pra aproveitar nada aqui, não, né? não, mas deu de aproveitar o voo, né? Vamos... É. Mas, enfim, a questão, assim, as oportunidades estão aí, né? É. E o mesmo acontece nas licitações, né? Então, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades quando elas surgem, né? Então, se eu não souber aproveitar, nós poderíamos ter falado, não, a gente vai Vamos fazer fazer online, né? Vamos fazer online. Vamos fazer online. Enfim, né? Nossa, Ou não, achar vamos uma- deixar para um outro momento, achar uma né? objeção. Mas não, por que não? Meninas, o pessoal pergunta assim, principalmente aluno, Éder, como que você consegue encontrar esses clientes milionários? Precisa responder? Criação de conteúdo. Aham. Olha só, em 2017 eu comecei a criar vídeo no YouTube. Nossa senhora, se assistir aqueles vídeos, então, tem até vergonha de assistir aqueles vídeos. Até hoje, né? Tá melhorando, viu, pessoal? Estamos melhorando. Quando você pega a criação de conteúdo no Instagram, igual a gente aqui antes de começar o podcast, vamos gravar aqui. Antigamente eu gravava 10 vezes, 10, apagava 10 vezes. Não ficou bom, não vou gravar não. Vou gravar não. Não quero. Hoje você grava. É. Aí eu assisto e falo assim, nossa, nem parece que sou eu. Depois que tu vai Ficou assistir, bom, que tu vai né? ver o que tu já postou. Fala assim, ficou bom. Então eu falo, Mas isso. é essa transparência, né? É isso, Esse que... e o nosso processo, eu conversando com elas, eu falei assim, pessoal, aqui a gente tem que falar a verdade. Se vocês gostam do evento presencial que vocês participaram, do evento online, do online não, do curso online, da mentoria, se tiver, fala também, porque aqui sempre a gente procurou ser bem transparente. Por quê? Quando é só elogio, você não cresce. É verdade. Agora, quando te apontam falhas, você para. É. Antigamente eu ficava pela vida com isso. Hoje eu paro.
e começo a analisar e Uhum. vejo que Uhum. realmente tem razão. Se faz E sentido, a gente vamos precisa melhorar, né? melhorar. Então, eu Uhum. sempre estou procurando essa melhoria. E essa questão da melhoria, né, é importante até fazer um gancho aqui com o nosso trabalho, né? Porque, por exemplo, a gente também erra, a gente falha. Mas quando a gente erra e a gente falha, quando você vai fazer de novo, isso acaba nos fazendo lembrar. E esse erro acaba sendo praticamente nas próximas nulo, né? Não É. dá de dizer, não, né? Mas acaba diminuindo, né? E Porque nós vocês, somos seres humanos, e enfim. vocês têm algum case assim para contar, ou negativo ou positivo, assim, que seria legal para nossa audiência do dia a dia de vocês com licitação? Ter vários, né? Agora, É. agora, Vou agora, contar e passamos o dia. agora a gente tem que. A dúvida aqui é qual que nós vamos contar, Cintia. Mas assim, agora me veio cases positivos, assim, a gente Então já vamos teve falar um pouquinho. vários trabalhos, vários projetos, assim, que foram muito gratificantes, sabe, de participar de processos e a gente conseguir entregar o produto, sabe? A gente conseguir participar, ter a documentação, fazer um preço que a gente poderia entregar o serviço, e eu acho assim que o que é mais gratificante para nós é quando a gente finaliza o trabalho, né? E a gente diz assim, nossa, a gente conseguiu entregar o que o município pediu, o que o município licitou, o que o É, órgão público licitou. e de qualidade, E de né? qualidade. E às vezes, assim, o que é mais assim gratificante é às vezes é vir os feedbacks, sabe, Éder? Porque às vezes as pessoas têm um pouquinho disso de, porque é Órgão serviço de público. licitação, é um serviço precário, e uma coisa que a gente sempre preza é a qualidade Sim. no serviço. E é o que a gente passa também para o nosso cliente da consultoria, né? Porque ele vai ser uma empresa bem vista, uma empresa que entrega um produto de qualidade. Então, assim, nós teríamos N cases de sucesso para falar, até porque hoje, assim, a gente conta com uma equipe maravilhosa. Assim, nós temos uma equipe que, ao longo dos anos, a gente foi conquistando também, né, de assistente social, de assistente jurídico, de sociólogo, de psicólogos, né? Hoje nós trabalhamos com diagnósticos sociais, plano de cargos e salários. Então, essa equipe, hoje, a gente... Depois de toda essa experiência, claro que tivemos muitos desafios, muitas decepções também, mas hoje a gente consegue dizer assim que hoje a gente tem uma estrutura, né? A gente uma estrutura de profissionais, e que hoje a gente consegue entregar um trabalho de qualidade e receber esses feedbacks dos nossos clientes, e assim, é maravilhoso, assim, é muito gratificante. Eu acho legal. Legal. Eu falo, por que legal isso aí? Porque você imagina se você pegar uma empresa que chega para você. Eu estava dando exemplo de um cliente que a gente atende. Ele tinha um faturamento de 300 mil no balanço de 2024. 2025 teve uma pequena alteração. E esse ano ele vai fechar com faturamento, se o que foi empenhado realmente for contratado, 79 milhões já foi empenhado e já foi pago. Mas vamos pensar, vai virar esse ano com 100 milhões de faturamento, eu não tenho dúvida. Com o trabalho de um consultor de licitação. E se for pensar, né, Éder, se não fosse a consultoria em licitação, será que ele chegaria nesse faturamento? Não, ele não. E esse é um cliente que eu cheguei a conversar com ele e falei assim, depois de um certo período, falei, olha, porque eu também demito o cliente. Eu cheguei e falei, olha, eu acho que só mensalidade pagar, e a gente está participando quase nada de licitação, e onde eu ganho dinheiro é no comissionamento. A mensalidade, eu vou pagar a plataforma, isso, aquilo, e ele paga até um valor legal. E ele falou, não, aguenta que, vamos aguentar mais um tempo. Graças a Deus que eu aguentei. Por quê? Porque esse ano a gente conseguiu homologar vários processos para ele, e vai gerar, foi positivo, muito positivo para ele e para a gente também. Sim. Então, eu acho assim, ó, chegando nesse ponto, que é o quê? Vocês, ao mesmo tempo que vocês podem trazer o cliente, tem que saber o momento de demitir esse cliente. Sim. Porque cliente que paga só mensalidade e não ganha, os dois estão insatisfeitos. É verdade. O cliente, porque ele não está aumentando o faturamento, ele está vendo aquela parcela como um custo. Sim. E vocês, porque não está tendo comissão. Estão pagando os custos que tem para gerir aquele processo, e cadê o dinheiro? Então, isso tem que ser bem pensado nesse formato também. A gente faz muito, tanto que nós tínhamos vários clientes, com a vinda do projeto, a gente distribuiu esses clientes mensais para os mentorados, ficamos com menos de 10% da quantidade de clientes, só que esses 10% geram um faturamento
que agora 2, 3 vezes mais. Por quê? Focamos em clientes que realmente têm potencial de Uhum, trazer comissão. E uhum. esse é um ponto legal, né, Éder? Para o empresário também saber que quer entrar no mundo da licitação, porque muitas vezes eles pensam assim, quanto mais processo eu entrar, quanto É. mais tiver quantidade, melhor. Não, você tem que saber filtrar a qualidade dos processos que você vai participar. Porque nem sempre significa que participar de uma quantidade grande de processos vai te trazer um resultado grande. Às vezes, se você for estratégico e souber quais processos se enquadram mais com a tua empresa, que existe a possibilidade de você levar, É isso. às vezes é melhor do que você querer, por exemplo, participar de todo dia participar de licitação. Às vezes, se você for estratégico e participar uma vez na semana, mas de licitações estratégicas Específicas, né, que você específicas, muitas vezes o teu resultado pode ser muito maior do do que que ficar, porque todo assim, dia e a ali. gente percebe que isso é muito comum, né, Éder? Porque Aham. assim, como a gente participa dos processos, a gente vê assim, nossa, mas daí a gente vai olhar a documentação da empresa, do concorrente. Gente, o que que essa empresa está participando disso? Ela não tem atestado, ela não tem, ou às vezes documentação falsa, ou sabe? Então, assim, e agora lembrando assim de outro, durante o processo de licitação, né? O que que a consultoria auxilia muito, né? Às vezes essa estratégia, muitas vezes, não é necessariamente você ficar em primeiro, Sim. mas é daqui a pouco você perceber o teu concorrente. Ah, esse concorrente, ele não tem a documentação, ou tá com uma documentação faltante, né? Ou às vezes até a questão do edital, né? Analisar o edital, daqui a pouco, eu vou impugnar. Né? Esse edital tá com excesso de formalismo, Ou tá ou faltando, tá né? faltando coisas que deveria pedir, né? Então, digamos, essa manha, assim, né? Essa prática, a consultoria também auxilia, né? Porque muitas vezes o empresário que quer começar ali, ele não sabe disso, né? Então, às vezes, essas estratégias, espera aí, não vamos baixar tanto, né? Vamos manter esse preço aqui, e aí vamos inabilitar as outras empresas, né? Eu já conheço esse aqui, então isso tudo é questão de prática, de experiência, né? Não é assim, se emocionar, outra coisa que a gente fala, né? Às vezes, a questão o que faz, assim, você tem que trabalhar com licitações, saber lidar com as Então, mas emoções, vamos né? entender Porque aqui, ó. Vamos entender uma coisa. Eu falo, qual a vantagem de contratar um fornecedor, contratar um consultor? O fornecedor e vocês são fornecedores, vocês sabem disso. Quando vocês vão atuar em processos de vocês, tem emoção, Tem. porque é teu. Sim. E se não controlar essa emoção, vai ganhar com o preço lá embaixo. Aham. É Por que verdade. quer ganhar? Isso. Agora, quando contrata o consultor, ele tem que ter sangue frio. Ele tem que ter estratégia. Tá certo que eu participo ali, por mais que não é meu, o CNPJ, a empresa, o sangue tá ali, é lance, tal. Mas eu tenho que pensar friamente. Muitas vezes o cliente não escuta a gente. O que é escutar a gente? Você entra naquela disputa, aí começa, pá, descer. Aí você fala assim, ó, você tá vendo? Ó, dei lance, ele deu, dei lance, ele não vai parar. Então eu acho melhor a gente parar, deixa o pessoal descer, depois a gente ganha com uma margem maior. Aí o empresário, não, vamos descer mais um pouquinho. Aí o que acontece? Termina a disputa, aí começa a análise. Chega na gente e ele fala assim, pô, Éder, podia ter parado, né? Arrematou com 500 mil, 300 mil a menos, porque não me escutou. Você entendeu? E às vezes, né, Éder, tu não tá disputando com outro humano, às vezes tu tá disputando com o robô. Se tu parar, tu já parou ali, né? E às vezes tu continua e o robô, ele Então, vai até assim, no... Eu tenho visto isto recorrente. Agora, uma coisa que eu queria falar pra vocês exatamente que tem que se atentar. Você sabe qual é o papel do consultor exatamente? A gente é um psicólogo do empresário. Porque a gente tá ali pra resolver problema o dia inteiro. Agora, o que a gente tem que saber? A gente não pode transferir o problema pra ele. Não. Eu procuro levar o mínimo possível de problema para o empresário. Porque eu escuto muito de colaborador assim, mas esse cara é o dia inteiro enchendo o saco pedindo isso. Eu falei assim, dê graças a Deus que ele faz isso. Porque a partir do momento que ele não fizer mais, ou ele perdeu tesão pelo nosso trabalho, ou ele aprendeu a fazer. Ou pior, né? Às vezes procurando outro. Então, ele perdeu, vai procurando outro e a gente perdeu. Então, você que é consultor de licitação, se você tiver cliente mensal e ficar
2, 3 dias, uma semana sem falar desse cliente, você já perdeu ele. E nós, assim, a gente tem prazer quando a gente vê que o cliente está nos chamando, está nos pedindo, porque ele está, né, que nem a gente, claro, a gente faz uma reunião, né, a gente vai passando o que precisa, o que não precisa, quais são as oportunidades que vamos participar, né, a gente tem que, né, o nosso cliente vai acompanhando, né, mas claro, ele tem dúvidas, ele quer saber, né, e o trabalho do consultor é esse, é acalmar o empresário, né, tranquilizar ele, é passar as informações, é pedir o que precisa, né, às vezes uma documentação, fazer uma análise de um edital, olha, tem, né, porque o que acontece? Às vezes o empresário vê um edital 50 páginas, meu Deus do céu. 50 é pequeno É, ainda. 50, 100 Às páginas. vezes é só o termo de referência, né? O estudo técnico. Mas o que nós temos? Qual que é a nossa expertise? A gente já sabe o que a gente vai ler no edital, né? A documentação, o que precisa da documentação, o que precisa do serviço. Então, tu já faz né, aquele olhar mais estratégico, né? Diferente. Digamos assim, e de você entrega o quê pro cliente? Um checklist. Né? Olha, essa licitação vai precisar isso, essa documentação você já tem, ok? Não, vai precisar, tem uma certidão que está vencida, coisa assim, vamos lá atrás dessa certidão. E o serviço, e o produto? É isso. Outra questão, prazo. Né? Que às vezes o cliente, vamos lá, a gente dá um jeito. Não, nós vamos conseguir entregar dentro desse prazo, né? Nós vamos ter orçamento, nós vamos ter, seja produto ou serviço, nós vamos ter uma equipe que vai conseguir entregar esse serviço dentro do prazo. E esse prazo, eu vou ter que pedir um termo de aditivo, um termo aditivo de valor. Então, essa visão do edital, ali do início do processo, a gente já passa para o cliente, Então, com os riscos, Sim. né? Isso E a questão, só complementar aqui, do combinado, né? O combinado não sai caro, né? Então, tu até comentou da questão do cliente, muitas vezes, se ele vai participar de uma licitação, ele tá com o quê? Com a emoção, né? Mas a partir do momento que ele tem um consultor fazendo isso para ele, você vai combinar um valor. Tu tem que me passar o valor no mínimo um dia antes, né? Tu não vai me ligar agora, quando eu tô aqui na licitação, com você da emoção lá, pra mim. Então, isso, o né? O cliente emocionado. Não, baixa, né? O combinado não sai caro, né? Ó, eu vou contar um case que é de sucesso, mas eu acho importante, porque como a gente faz muito, acontece de tudo que você pensar. É verdade. Eu tava comentando o cliente do Banco do Brasil, não sei se eu comentei pra vocês. Nós participamos de uma licitação, o ano passado, eu gravei essa licitação. Eu não me lembro se eu fiz ao vivo no YouTube, acho que eu fiz ao vivo, ou gravei. Só que eu tenho esse hábito de gravar tudo, muitas vezes eu posto e muitas vezes eu guardo o arquivo, porque às vezes tem algum problema, eu tenho essa gravação. Participei, a gente ganhou essa licitação, também 50 e poucos milhões. Ganhamos a licitação, só que entraram com recurso, aquela lambança, tudo. O que aconteceu? Ela foi homologada no Círculo das Licitações, não sei se você lembra. Comentamos ainda que foi, se eu não me engano, o Michel e o professor André teve que fazer algumas contrarrazões. Sim, contrarrazões, acho que 3. Sim. Cuidaram do processo e foi homologado 53 milhões. Ok. Esse cliente tinha um valor para pagar, que fechava o mês de maio, abril e maio. Não, maio e junho, que eram as comissões, e eu fui passar para ele a relação e os valores, né? Ele pegou e falou assim, não, essa do Banco do Brasil não foi você que fez, não. Aí eu peguei e falei assim, porque a gente tinha feito outras... Não, na verdade ele tinha participado de outra do Banco do Brasil, na empresa dele mesmo, só que ele pediu tirou dúvidas com a gente, mas não era essa. Sim. Aí eu falei assim... Não, eu tenho quase certeza que eu participei e gravei essa licitação. Eu falei, essa aqui eu já passei pro meu financeiro. Não, a pessoa que cuida lá é o financeiro, porque era pagamento. Ele falou assim, que essa daqui não foi vocês, não. Aí eu tô no Zoom com o cliente, que eu fazendo e gravando. Aí o Marcos falou, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí o Marcos vai lá e mandou o link do YouTube com a licitação. Eu abri ela na hora assim, compartilhei a tela. Aí tava eu falei assim, quase que falei o nome. Falei, você tá vendo aquela carinha ali, ó? É eu aqui, ó, participando da licitação, gravando, eu tenho gravando, e falou assim, Éder, você me desculpa, porque ele mesmo, ele não tem, não, ele é o dono da empresa. Ele falou assim, olha, a informação que passaram pra mim é que você não, essa aqui tinha sido feita por nós. Eu falei, não, foi a gente. Aí o que ele fez? Com o vídeo. Pegou e levou pro pessoal, falou, olha, pessoal, ainda passei vergonha aqui, né? Aí ele ligou de novo, falou, Éder, realmente foi falha nossa aqui, peço desculpa, não fizemos de má fé, não foi feito de má fé, mas foi o que passaram pra mim.
Você viu a importância de É, gravar? Sim. Aí você fala assim, não, essas coisas não acontecem. aham, Quando alunos ou algum uhum, cliente, eu não falo com cliente, eu falo com aluno. Quem quer contratar nosso serviço, aí passa pelo comercial, não chega até aham, mim. Mas quando eu falo com cliente e aluno que tem algum problema, a primeira coisa que eu falo, tem a gravação? Não gravei. Eu falei, então ah, não posso fazer mais nada. É ah, verdade. Eu posso tentar te auxiliar em uhum, algo. É a mesma coisa uhum, quando a gente passa para os alunos assim. Ah, Éder, a Suzana, aqui vocês são sócias, mas Sim. a Suzana e a Cíntia fez uma parceria. uhum, Aí fez a parceria, não tem uhum, faturamento. Aí daqui a pouco começa a ter faturamento. uhum, 10 mil de comissão, 15 uhum, mil. Aí começa o quê? uhum, Os problemas. é, Sim. Aí vem a Cíntia choramingar pra mim. Ô, Éder, você falou pra eu fazer parceria com ah, a Suzana, eu fiz. Só que ah, agora ela não tá querendo pagar o valor combinado. aham, Aí eu falo assim, Cíntia, tem contrato? Não, só é, de boca. Cíntia, o problema é é, seu. É. Porque você entrou num projeto que a gente criou pra você não ter problema pra uhum, fazer, pra montar sua carteira de licitação uhum, direitinha de é, consultor, de consultoria, e você faz o quê? é. Do seu jeito. É, e isso que assim, por isso que o projeto Maverick nos auxiliou muito nisso, nesse sentido, né, Eder? Porque assim, desde estruturar um contrato, né? E cada cliente vai ter um contrato diferente, porque vai depender da demanda. Uhum. Então, por exemplo, com o cliente, às vezes a gente só fecha a busca de editais e participar do processo de lances. Outros, já que assim a gente vê mais que precisam mais dessa demanda, por isso a importância do diagnóstico ali no início e o acordado com o cliente e registrado em contrato, é assim, não, eu vou participar dos processos, eu vou buscar os editais, eu vou participar dos processos, eu vou lhe auxiliar na precificação e vou ser gestora do contrato. Então, assim, é um trabalho bem mais complexo. Porque a gestora do contrato vai fazer o quê? Vai auxiliar ali quando iniciar o serviço ou Sim. quando entregar o produto. Então, tu perceba, assim, cada cliente, cada assim vai ter a sua demanda e vai ter o seu contrato, e isso precisa ser esclarecedor no início. Sim. Por isso que às vezes fechar o contrato não vai ser na primeira semana, não vai ser na Não. segunda semana, você vai sentar, você vai entender a demanda e qual que é o diferencial do bom consultor, né, Eder? É quando ele faz esse diagnóstico, né? Porque assim, ele não demonstra aquela ansiedade de assim, não, já vamos fechar para garantir. Cara, às vezes tu vai se frustrar, tu vai se perder, porque assim, às vezes tu quer amarrar, tu quer fechar um contrato e depois tu vai percebendo, cara, o cliente não para de te ligar, ele quer editais, ele quer isso, ele quer Não. auxílio na gestão do contrato, mas você não fechou isso, Você ficou acordado no contrato, então assim, pode ter problemas maiores depois Você vê a de não importância fechar um de contrato. uma reunião de onboard bem Sim. feita para o cliente e Aham, gravada. Por Verdade. quê? Porque quando há o questionamento, você pode falar assim, ó, vamos voltar àquela reunião e dar uma olhada? Porque muitas vezes ele aham, fala assim, esses dias aconteceu com um aluno e falou assim, mas você falou isso? E eu tinha gravado a reunião. Eu falei, olha, eu tenho certeza que não. Eu voltei para assistir. Realmente, eu não tinha falado. Eu não tinha falado. hum, Um aluno entrou em contato questionando algo comigo e graças a esse hábito de gravar eu uhum, consegui tirar a dúvida. Mas essa gravação, ela é muito importante porque nós já tivemos problemas em pregões que eu consegui reverter, problemas de lotéricas da Caixa. O cliente contratou, é um processo que a gente cobra mais caro, e na atuação dos lances travou, bloqueou e não aceitava lance. E a Caixa bateu o pé, o departamento deles lá de informática, que não uhum, tinha problema. Eu falei, então tá bom, então pega meu vídeo aqui. Consegui hum, paralisar, voltar todo um né, processo pelo vídeo. Então é uma coisa tão simples é, que você não precisa Uhum. pagar para isso. é. Sim. Basta você usar as E é ferramentas uma que tem. precaução, É. né, tanto para o consultor quanto para o cliente. Agora pensando no empresário, qual o custo que ele tem? Talvez, não sei se vocês querem falar até valores, mas para entrar nesse mercado, porque às vezes ele pensa assim, como eu comentei que o Luiz Walder falou, né? Ah, mas o custo do Éder é muito Aham. alto. Eu vejo que toda vez que eu faço podcast, ao vivo assim, presencial ou através das nossas mídias aí toda quinta-feira, sempre os alunos retornam a falar comigo, falam, Éder, você acredita que eu fechei um cliente? Uhum. E assim, logo de Aham. imediato. Sim. Então, qual o custo que tem para o empresário? É viável para ele? Compensa? Certamente é viável, né? Vai compensar ainda muito mais, né? A partir do momento que começar a ganhar licitações, entrar mais dinheiro em É, caixa, né? Contribuir para o crescimento da empresa dele. Então, certamente é viável. O custo depende muito, né, Éder? Porque depende.
o tamanho da empresa, quantos processos quer participar, Por o mês, que né? vai Uhum. desejar que o consultor faça, né? Mas o maior custo que ele pode, a gente diz assim que pode estar perdendo é uma oportunidade, né? É. Exatamente. Porque o mercado existem várias oportunidades, então não é um custo, né? É um investimento. E a partir do momento que ele começa a ver o retorno, tanto é que tu até citou um exemplo de um cliente teu, né? Ele quer continuar porque ele É. sabe que ali no final vai dar Sim, certo, né? sim. Então, no dia a dia, a gente pega as empresas na situação atual econômica do nosso país, né? Uma empresa que fatura 300 mil no ano ir para um faturamento de 100 100 milhões. milhões é fácil? Em menos de um ano ou em um ano? Quem que não quer, Não, e sabe o que é né? legal disso aí, Sônia? Assim, que às vezes quem escuta a gente falar aqui acha que é mentira É. isso, né? Sim, Fala, não, isso não é possível. Só que esse conteúdo, ele tá liberado no nosso YouTube, a é. atuação. Se não, eu não me lembro do pregão exato. Eu sei que todo o processo, se você quiser assistir toda a atuação no pregão que fez parte desse faturamento milionário dessa empresa, nós gravamos. Desde o cadastramento, a atuação, a fase de recurso, contra-razão, Uhum. adjudicação do processo. O cliente assinou o contrato e agora já está executando. Então eu mostrei toda essa parte, porque eu acho importante. Uhum. É fácil você falar, às vezes, de É. coisas milionárias, mas a pessoa Sim. fala assim: cadê? No meu caso, eu não tenho Uhum. o pessoal não tem essas dúvidas Uhum. tanto. Por quê? Porque a gente mostra, Sim, é Uhum. né? A verdade. gente mostra o processo. Então, só para ressaltar, né, o maior custo que pode estar acontecendo é o quê? As oportunidades que o empresário pode estar perdendo, né? Perdendo. Tanto é que nós, quando estávamos vindo aqui, a gente comentou, né? Se não fosse esse mundo das licitações, talvez a nossa empresa hoje nem tivesse Não aberta, tivesse né? aberto, né? Então, e É. hoje, quantas oportunidades É. existem, né? Quanta gente participa, quantas cidades até que É. a gente conheceu, lugares, né? Que se fosse ficar só no Pô, nosso vocês mundinho, viajaram bastante, né? Sim. a gente conheceu bastante, Aham. né? E tudo graças ao quê? Ao Graças universo Ao das ao mundo do... licitações. universo das Agora a gente licitações. comentou de valor, eu falei de não falar, mas assim, para ter uma noção, hoje o mercado ele paga em torno de 3 até podendo chegar até 5 mil um analista de licitação. Um analista é aquele que trabalha dentro da sua empresa. Uhum. Só que vamos pensar em 3 mil reais. Esse analista contratado a 3, ele vai custar para você no mínimo uns 5.500 por mês. Uhum. E tem um outro ponto que eu acho legal, que é até importante participar, né? Porque o que acontece? Se o analista está dentro da tua empresa, pode ser que amanhã você tenha uma licitação importante, mas hoje ele vai e pede desligamento. E aí amanhã você faz o quê? Não, ele pode faltar, ele Uhum. pode ficar doente, ele vai tirar férias. E e ele acaba sendo um custo maior para É. sua Sim, empresa. com Ele vai certamente. estar focado no seu produto Uhum. somente, e às vezes, se ele precisar de alguma atualização, o que vai É. acontecer? Você, empresário, vai É. ter que É. contratar cursos Aham. Sim, para Pra atualizar atualizar ele. ele. Aí você treina ele faz o quê? Monta a consultoria Aham. dele. aham, Isso aí. E ele montando a consultoria, você sabe o que aconteceu muitos com alunos do projeto? A empresa pagou o projeto e ele saiu, só que daí ele fez diferente. Ele começou a atuar para essa empresa que ele trabalhava, reduzindo o custo. Porque a empresa Uhum. pagava X, Aham. ela não tinha mais os encargos, começou a Sim. pagar um valor de 2.500 de mensalidade, mais um percentual de comissão. Daí a empresa só tinha um custo maior com esse consultor se ela realmente tivesse Aham. lucro. sim. Então ficou bom para ambos. E quando Aham. você sabe que você pode fazer dinheiro com Uhum. aquilo, você trabalha com mais Aham. tesão ainda, Sim. né? Sim, é certeza. verdade. E quem não quer prosperar? Quem não quer crescer? Quem não quer evoluir, né? É. Então, a gente brinca, né? Se você ganha 5, o que acontece? Você não vai chegar no 5 e dizer pra mim, ai, tá bom, eu quero passar o resto da minha vida assim. Não, você vai querer ganhar 10. Ah, agora eu ganho 10, eu quero ganhar É. 20. Eu tô ganhando 20, 30. E assim vai indo, né? E que bom que a gente é assim, né? Que a É. gente pode evoluir. E nós mesmos, né? A É. gente brinca assim, que quando a gente começou, nós não sabíamos nada, né? Sim. E quanto a gente evoluiu É. nesses 14 anos, né? Atuando com licitações. Eu acho legal se você falou de faturamento, né? Eu não vou falar em números aqui, mas eu queria chegar num certo teto. E parece que era longe. Cheguei. Quando chegou, Uhum. parece que perde. É igual você é doido para comprar talvez um carro. Você comprou aquele Aham. carro, passou um tempo, já não é mais É. ainda todo aquele tesão que você tinha, né? Então E isso é legal, bom, né? isso é E bom. isso é bom. E no mundo das licitações, isso é possível, né, Éder? Sim. Porque assim, você pode, o órgão público, né, ele compra muito, né? Então, assim, só precisa saber aonde você encontrar, de que Sim. forma que o governo compra. E é aí- questão de tempo também. Sim, Não sim. pode comparar. Você É. não pode assim, mas o Éder tem o resultado X. O Uhum. Éder tá completando 19 anos.
Eu vejo que tem alunos com 1 ano que tem um resultado legal e tem alunos com 2 anos que não chegou naquele resultado. E Sim. tem alunos que com 5 meses. Então depende do seu tempo, do seu perfil, do seu foco, dos clientes que você tem da região que você está. Isso, e também tem a questão, né? Cada ser humano, cada consultor, né? Tem as suas metas, tem os seus objetivos. Às vezes pode ser que, por exemplo, a Cíntia, que é mãe, para ela, se ela fosse consultora individual, para ela chegar num. Excelente, É né? um fator que para ela, às vezes, ela quer também ter a qualidade e tempo com a filha dela, né? Com a família, né? Trabalha Agora, de casa. isso é diferente de, às vezes, um outro profissional que o foco dele é o quê? Eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero ganhar mais. Talvez ele tenha mais ambição nesse momento da vida, né? Então, a gente tem que entender que cada pessoa vai ter o seu momento, né? Assim como também a empresa que quiser entrar no mundo da licitação, ela tem que entender o que ela pode fornecer e até onde pode ir. Porque também não adianta pensar, eu vou já querer participar só de licitações milionárias. Mas se a minha empresa não tem capacidade, não vai conseguir. E não tem Então, às vezes, você vai para vai ter entregar que começar lá embaixo, devagar, né? E saber que é constância, né? É aquele negócio, você vai ter que plantar para lá no futuro você vir a colher, né? Isso aí. Pessoal, quero falar novamente do patrocinador e parceiro desse podcast, o Fábio da FG Seguro Garantia. Então, você que trabalha com licitação, que às vezes precisa fazer uma licitação de um contrato, vai participar de licitação, pede lá Seguro Garantia. O Fábio é quem atende os alunos do projeto, os mentorados da Blackbird e os nossos clientes. Então, eu recomendo para você fazer então esse seguro. E você, consultor, que quer fazer um seguro da sua operação, é só falar com o Fábio também. Meninas, nós estamos já chegando no final desse podcast, parece que começou agora, né? Sim, passa então, rápido. Gostaria que vocês finalizassem aí falando como que podem te contratar vocês, o serviço de vocês, se vocês atendem o Brasil todo, se tem um nicho específico, se faz processo pontual ou só mensal. E aí, meninas? Então, para encontrar a gente, então a gente vai deixar o nosso Insta aqui, que é @sermaisdh, e pode adicionar nós lá no Instagram, que a gente chama nós lá no direct, que a gente já vai passar o contato do Whats, enfim, e a gente atende o Brasil todo, né? Como a gente falou, a gente vai sentar, a gente vai entender o perfil do cliente, né? A gente vai fazer esse diagnóstico, vai conhecer primeiro o cliente, saber qual que é o objetivo dele, o que faz sentido para ele, né? E aí depois a gente vai montar uma proposta comercial, apresentar as oportunidades, né? E assim, a gente garante que é um mercado milionário, é um mercado que pode fazer a tua empresa crescer, aumentar teu faturamento, né? E a gente diz o quê, assim, né? Nós somos 2 empresárias, né? Que começamos literalmente do zero nesse processo. Nós não tínhamos, né? Consultoria, nós não tínhamos as pessoas que hoje a gente pode ser para você, para o teu cliente. A gente foi errando, acertando, né? E hoje, com 14 anos de bagagem, a gente criou uma metodologia, né, de consultoria, com etapas, né, para a gente realmente poder auxiliar esse cliente no processo, né, e realmente, assim, fazer com que esse cliente ganhe essa licitação, mas que ele consiga entregar o produto, o serviço e ter uma margem de lucro. E continuar no mercado, E né, porque a gente continuar vê no também mercado. muitas empresas aventureiras que o que acontece? Às vezes ganham mas não ganham, né, porque aquela presta serviço praticamente de doação, né? Paga para trabalhar paga e pra participa, trabalhar. às vezes, só de uma licitação e já se frustra e acabou, né? E aí, às vezes, muitas vezes é impedida, enfim, né? Tem fatores que, às vezes, se não se atentar, não tiver uma consultoria, alguém que te auxilie... Uma visão estratégica. Exato. Talvez, em vez de você crescer, talvez você vai regredir. Então, para isso que existe a consultoria, para te ajudar a ver as oportunidades e a crescer com estratégia, com segurança, né? Lembrando que o resultado não é garantido de um dia para o outro, né? Tem um prazo, tem um tempo, mas, como a gente falou, a nossa empresa, se não fosse as licitações, talvez nem existisse, né? Então, é algo que a gente vive no dia a dia e que a gente tem certeza que pode colher bons frutos, né? Tem o prazo, mas nós que somos consultores, a gente quer acelerar Claro. o quanto mais a gente puder esse prazo, Exato. porque a comissão vem Sim. desse resultado que a É o gente Todo ganha, mundo apresenta, vai ganha, ganhar, né? todo mundo vai ganhar. Todo mundo então, ganha. Quando tem essa visão é legal, né? É. Mas a visão de ganhar, eu falo, o órgão público um produto de qualidade, como Sim. você disse. O fornecedor que não fez doação, então ele É. consegue Aham. honrar o compromisso, e o consultor por ter conquistado esse Isso. resultado e, consequentemente, um faturamento, uma comissão sobre isso. Pessoal, quero agradecer a participação de todos que vai
Na verdade, eu quero agradecer a participação delas, porque nós estamos gravando esse podcast, depois será disponibilizado em nossas mídias sociais, nas mídias sociais delas também. Fazer um convite para a Casa da Licitação, que acontece agora dia 5, 6 e 7 de novembro, em Jurerê Internacional. Se você que trabalha com licitação, quer escalar, ter mais resultados, mais clientes, mais faturamento, a Casa da Licitação é um evento para você. Obrigado novamente e até o próximo podcast.